O que é religião? Religião é a religação da criatura com o Criador. Mas o que religa a criatura ao Criador? O que é o Criador? Deus é amor. O que religa a criatura ao Criador é o sentimento, como revela aqui Emmanuel na pergunta 292 de O Consolador. O que vem a ser o amor é a pergunta que se impõe quando se compreende que o amor é a Constituição, é a lei universal, a lei que rege tudo o que existe. Mas o que é o amor? Porque é fácil verificar que temos usado a palavra amor para significados muito diferentes, tão diferentes que os gregos, um dos povos mais sábios da humanidade, entendeu por bem separar amor em 5 conceitos. Eros é o amor carnal, o amor sensorial. Deram um nome diferente também para o amor familiar, que é outro âmbito de amor importantíssimo, muito diferente do amor erótico. Depois temos o amor philos, que é o amor da amizade. O amor da amizade é um amor extremamente importante e muito mais, com muito grandes possibilidades de se manifestar como um amor profundo, já que não obedece a imperativos do interesse, do corpo, da matéria. Mas o amor mais sublime, a que os gregos perceberam, é o amor ágape, o amor profundo, o amor fraterno universal. Vejam como há compreensões muito díspares do que vem a ser amor. O amor tem sido justificativa de crimes terríveis. Guerra se faz por amor à pátria. Feminicídio se pratica sob a alegação do amor. Agride-se filhos por amor. Agride-se torcedores de times diferentes por terem amor a times diferentes do nosso. As pessoas dizem amar pizza, amar comprar sapatos, amar ir ao shopping, amar uma certa cor, etc, etc, etc. Precisamos então desse discernimento sobre o que é religião, o que religa a criatura a Deus e o que é, afinal de contas, amor. Vamos continuar no estudo da resposta de Emmanuel. Ele diz que o sentimento do amor vai obedecer sempre ao nível evolutivo de cada ser, de forma que o amor que ele alcança a amar é o exercício no seu nível evolutivo, sendo absurdas as ideias de hierarquia propriamente dita, mas também absurda a acomodação a certo tipo de amor. Nem acomodação, nem ansiar por saltos impossíveis, mas sim amar o que nos é possível, à luz do amor maior, como o próprio Jesus colocou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, deixando claro o conceito, o exemplo de amor que deve orientar nossos passos.
Nesse sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se a fé também pudesse ter fronteiras, trincheiras, diria eu. Não é? À semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação da religião, têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Olha que preciosa resposta. Como então compreender a religião? Jesus nos deu uma chave através da qual podemos olhar a complexidade da vida, das pessoas, da vida, das instituições, tudo que nos cerca pode ser muito melhor analisado, interpretado, compreendido, à luz dessa chave fantástica dada pelo Mestre. Disse ele: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, todos os seres, situações, instituições, tudo que existe, possui uma face material e uma espiritual, uma face humana e uma face divina. E com a religião não é diferente. É fácil perceber que há uma face humana nas instituições religiosas. É por fixar-se apenas por mancar, por apresentar uma visão manca, só conseguindo alcançar o que é humano, que muitos se tornam antirreligiosos, muitos se dizem mesmo ateus. Por quê? Porque as instituições religiosas humanas, como todas as instituições humanas, vêm cometendo violências, abusos, barbaridades. Notórias são as faltas, absurdos são os equívocos cometidos em nome de Jesus. A Inquisição, as cruzadas, as perseguições a correntes divergentes, a religiões diferentes, o batismo de canhões, navios, tanques, a sacralização através das instituições das mais terríveis violências, como a escravidão preta, como a opressão das mulheres, como as guerras. Terríveis absurdos têm sido cometidos em nome de Jesus, e as criaturas não têm sido capazes de apreciar o fenômeno religioso, como todas as outras coisas e seres, por não distinguir as duas faces dos fenômenos tão bem colocadas por Jesus. Quando olhamos uma religião, é preciso perceber o que há nela de humano, de César, símbolo da luta pelo poder, da vaidade, da violência, daquilo que é divino,
nas religiões, nos seres, nas situações. Sim, as religiões, como tudo, têm também uma dimensão divina. Há seres da mais luminosa, mais pura boa vontade em todas as religiões. Negar isso é tão cego quanto divinizar tudo o que os sacerdotes, os papas, os líderes falam. Vejam os dois excessos terríveis. O primeiro, invalidar como instituições humanas, interesseiras, com foco econômico, político, de vaidade, reduzir as religiões unicamente ao seu aspecto humano, é tão ruim, negando, portanto, o seu aspecto divino, é tão ruim quanto atribuir a tudo que os religiosos, que os líderes, que as instituições propagam como de origem divina. Duas extremas, duas polarizações, dois radicalismos, nos quais, obviamente, não encontraremos a verdade. Propunha o oráculo de Delfos, 500 anos antes de Jesus, base da filosofia de Sócrates, além do conhece a ti mesmo, outra frase orientadora das reflexões humanas, que é o nada em excesso. Sempre que abordarmos qualquer situação, qualquer concepção, qualquer instituição, qualquer pessoa, por visões extremadas, sejam elas de direita ou esquerda, sejam elas de matéria ou espírito, sejam elas quais forem, estaremos incorrendo em grave erro. Compreendamos, como disse Jesus, que há uma dimensão humana e uma dimensão divina em tudo que acontece, em todos os seres, e nós precisamos, percebendo o que é humano, criticar, pesquisar, racionalizar, relativizar. Precisamos demais perceber o que é humano em tudo e relativizar os dogmas interesseiros das igrejas, das instituições douradas, bilionárias, as posturas políticas, partidárias inclusive. Claro que tudo isso é humano. Vejam, amigos, na tragédia terrível do uso do sagrado, do uso das religiões para satisfazer taras sexuais de seus sacerdotes. Erro tão profundo, tão abominável, que Jesus disse que o único pecado que não tem perdão é o pecado cometido contra o Espírito Santo. Isso só acontece porque determinadas criaturas ainda não são capazes de discernir o divino do humano. Dizendo mesmo, mas ele é o representante de Deus na terra, como eu posso negar uma ordem de Deus através do seu sacerdote? Entendem, amigos? A confusão, o não discernimento entre o humano e o divino torna pessoas frágeis na mão
de representantes abomináveis que representam apenas o pior lado de si mesmos. O pior lado de si mesmos. É muito triste. O apodrecimento promovido pelas sombras daquilo que é mais sagrado na criatura, que é a última esperança, que é a certeza de Deus. É muito triste, justamente por isso, é nesse sentido que eu entendo que não haveria perdão para qualquer erro. Isso não é digno da generosidade de Deus. Mas que aqueles que usaram o território do sagrado, o que há de mais puro no coração das criaturas, para obter vantagens econômicas, políticas, sexuais, a esses não seria dado a regeneração interior necessária que nos habilita à regeneração planetária. Não haveria perdão no sentido do resgate possível ainda nessa terra. Esses precisarão necessariamente ser exilados, mas aí sim, no exílio, teriam amplas e totais oportunidades de se reconciliar e se regenerar. De tão grave que é o erro contra o Espírito Santo, o pecado contra o Espírito Santo, como é traduzido no Evangelho. Ao mesmo tempo que precisamos, que é dever de todos, alertar sobre o aspecto humano das religiões, para evitar ao máximo a manipulação, o abuso, o estupro, o estelionato espiritual que se praticou e continua a praticar em nome de Deus, é também fundamental para todos nós compreender que não apenas a nossa religião, mas todas as religiões, todas as instituições, tudo que existe e que é, portanto, permitido por Deus, tem um papel, tem uma lição, tem um aspecto terapêutico. A tudo que acontece, a todos os seres que vêm para as nossas vidas, doenças inclusive, inimigos inclusive, devemos perguntar o que Deus está querendo dizer com isso. Para não demonizar, não descartar situações, não nos revoltar, porque a revolta é como colocar colocar gasolina no incêndio dos nossos problemas. Não ajuda em nada, piora tudo. Então, nem a divinização do humano, nem a humanização do divino. Divinização do humano é essa idolatria que nos entrega na mão de seres humanos. Em todas as áreas. Na área artística, na área religiosa, na área profissional. E a humanização do divino, essa generalização ignorante dos ateus, dos céticos, que por causa dos flagrantes erros cometidos pelas religiões, descartam toda e qualquer contribuição, descartam toda e qualquer presença divina, inclusive dos luminosos Siddhartha Gautama, Jesus, Maria,
Mahatma Gandhi, os fundadores, sem dúvida nenhuma, luminosos, e aquele que fica numa floresta sem os guias só pode se perder. Então, tão importante é darmos a Deus o que é de Deus, a orientação, o respeito, a fé, quanto darmos aos homens o que é dos homens, a relativização, a crítica, a compreensão, a contextualização no seu momento histórico. Com essa chave, nós podemos, inclusive, nos compreender melhor, a nós mesmos e aos outros, porque nós também temos uma máscara, temos um ego, temos um homem velho, temos uma aparência, temos um eu menor, que é esse eu social, que é humano. Mas temos dentro de nós um self, um eu maior, um homem novo, uma essência que é divina. Esse olhar para nós mesmos, esse olhar para todos que nos cercam, base do cumprimento do Namastê dos indianos, que diz: o Deus em mim reconhece, compreende, ama o Deus que há em você. É uma chave de compreensão da vida. Das religiões, é claro, mas da vida. Chave de compreensão do mundo, chave do conhecimento, chave do autoconhecimento e chave da prática do bem. Porque com ela aprenderemos a ultrapassar as máscaras de maldade, de perversidade, de violência, de crime, de vaidade, de orgulho, de egoísmo, que todos nós temos, para buscar o Deus que habita o fundo de cada um de nós. Parar de viver na aparência, na superficialidade e avançar na compreensão da essência, dos fatos, dos seres à nossa volta, de nós mesmos, das instituições, inclusive, como fizemos aqui sobre a instituição religiosa. Avalie você, veja se não é realmente precioso e busque usar essa ferramenta para a compreensão de tudo. Saudando os amigos aqui, Enirka Jazeira, dando graças a Deus, Lúcia Galvão, dando o seu boa noite, Adelaide Dias, dando o seu boa noite, como Andréa Silva, Diana Costa, Marco Aurélio Trindade, falando da boa nova, que é o significado da palavra evangelho em grego, Andréa Santos dando seu boa noite, e Enirka Jazeira pedindo vibrações pela Mônica Silva, que ela receba nossas melhores energias, assim como todos os outros doentes que conseguiram ou não vaga em hospital, conseguiram ou não medicamentos, todos eles recebam a luz de Deus. Igor Galvão também dando seu boa noite, André Salvatore também. É com muita alegria que nós saudamos todos os amigos e estimulamos todos a participarem do nosso canal no YouTube, a compartilharem essa live, se vocês entenderem que ela pode ser útil, que essa chave aqui colocada é realmente útil na nossa compreensão. E que você venha sempre, contribua sempre com esses nossos estudos, com esse nosso grupo, dada a profundidade que nós, quando nos inundamos de boa vontade,
alcançamos. 1 mais 1 é sempre mais que 2. Venha conosco, onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá o próprio Jesus estará. Um grande abraço, prazer estarmos juntos e até a próxima.